Te louvamos, Senhor, pelos teus cuidados. Não fosse a misericórdia do Senhor nos dias em que vivemos, o que seria de nós? Mas graças a Deus que, apesar de todas as nossas limitações, indiferença muitas vezes, negligência, a mão do Senhor sempre está estendida sobre nós. Podemos afirmar que o Senhor tem feito grandes coisas, mesmo, ó Deus amado, diante das nossas dificuldades, obstáculos, resistências muitas vezes, mas nós queremos te louvar porque o Senhor sempre encontra um coração aberto. O Senhor sempre encontra uma porta aberta e quando a porta se abre, o Senhor entra para operar milagres, para liberar bênçãos, para transformar vidas, para trazer comunhão, para trazer salvação, para trazer vida. Quero te louvar por esta manhã, por tudo que já presenciamos aqui, por aquele quadro tão impactante daquelas crianças aqui na frente, ó Deus amado, com a bandeirinha do Brasil nas mãos. Sei que aquilo para o Senhor significa muito, porque o Senhor sabe o momento que essa nação está passando. E nós te louvamos porque a palavra do Senhor diz que da boca dos pequeninos nasce o perfeito louvor. Que o Senhor seja louvado por esta geração, que o Senhor possa também ouvir o clamor, como a oração, ó Deus amado, que foi feita pelo teu pequeno servo aqui na frente, falando, ó Deus amado, de um povo abençoado, de uma nação abençoada. Nós tomamos posse disso, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Nossa nação é uma nação abençoada. Nossa nação é uma nação bendita, porque aqui o Senhor é declarado como Deus, como Senhor desta nação. Quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito, pelas lutas que temos passado, cada família da igreja, as dificuldades que tem enfrentado. A palavra do Senhor diz que a nossa oração, as nossas petições devem ser conhecidas diante do Senhor com ação de graças. Eu quero te dar graças pela tua serva irmã Rita, pelo teu servo Marcos, pela família Gabriel, que o Senhor tem sustentado. Tua serva tem passado pelo vale. Quantos dias, ó Deus amado, morando dentro de um hospital, muitas vezes dentro de uma UTI. Quantas noites, ó Deus amado, de clamor, de lágrimas, mas a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã o Senhor, com o raiar do sol, promove a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos também render graças ao Senhor pela vida da tua serva irmã Raimunda, que passou esses dias num leito de hospital, numa UTI, e hoje está na sua casa comemorando o seu aniversário. Nós queremos abençoar a vida da tua serva, te louvar pelos teus cuidados. Queremos colocar diante do Senhor cada família da igreja, cada um com as suas particularidades. Aqueles que têm, ó Deus amado, vivido momentos de alegria, momentos de realização, e aqueles que têm vivido momentos de lutas, momentos de ansiedade, momentos de aflição, momentos de dores, alguns com problemas, ó Deus amado, momento de separação, outros com momento de perdas, outros, ó Deus, com momento de escassez, outros com fraqueza espiritual, outros, ó Deus amado, com físico debilitado, outros com problema na mente. Enfim, Senhor, tua palavra diz que o Senhor é o Deus que restaura, que a palavra do Senhor é uma palavra de vida. Então nós queremos ministrar nesta manhã a vida, o renovo, o arrependimento, o avivamento, os dons espirituais, a conversão, ó Deus amado, e a glorificação do teu nome na vida da tua igreja. Que o Senhor possa alcançar cada um e ser glorificado em cada lar aqui representado. Que esta nova jornada, ó Deus, do projeto Há um Milagre em Minha Casa, que cada um possa declarar que há um milagre na sua casa. E que o Senhor possa confirmar com a operação do milagre, com a manifestação do teu poder, com a tua presença ali, ó Deus,
promovendo transformações. Eu abençoo cada vida que tem passado pela igreja, cada vida que tem lutado pela igreja, cada vida que tem intercedido pela igreja, cada vida que tem amado a igreja, cada vida que tem sustentado a igreja, que tem contribuído com a igreja, cada vida que tem sido usada pelo Senhor para liderar, cada vida, ó Deus, que tem pago um preço, que enquanto eles estão cuidando da tua obra, que o Senhor esteja cuidando de cada um, abençoando, enriquecendo com toda sorte de bênção cada família. É a minha oração de gratidão e louvor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos dos irmãos aqui já tiveram o privilégio de passar pela sala de oração da igreja hoje? Sala 2, quantos já passaram? Lá tem um cenário preparado para criar um clima de oração. Nós estamos vivendo um dia de muito movimento. Eu estava até em casa, Clarice falou assim para mim, você vai hoje na rua em alguma manifestação? Eu disse assim, eu já estou fazendo a minha manifestação há alguns dias. Ela disse, a sua manifestação é de joelho dentro de casa. E não quero dizer que eu não tenho, assim, disposição para ir numa manifestação, para ir no movimento, às vezes até para concordar com as pessoas, com as orações, com o clamor, mas nós precisamos saber até como orar. Gostei demais dessa oração que o Gabriel, fez aqui na frente. Menino, fazendo uma oração de gratidão, fazendo uma oração de agradecimento, fazendo uma oração profética, abençoando a nação. Irmãos, nós precisamos abençoar a nossa nação. Nós precisamos de clamar a Deus por um espírito de arrependimento, de temor, de conversão. E essa sala hoje foi separada para esse fim. Então, se você tem um tempinho, ali a sala vai estar aberta o dia inteiro. Dá uma passadinha lá, sempre vai ter alguém orando. Você ora lá 10 minutos, não pode orar 1 hora, ora 10 minutos, antes do almoço, ou depois do almoço, ou antes do culto da noite. Mas vamos estar como igreja, unidos com um propósito. Vamos estar em concordância e em aliança com Deus em favor da nossa nação. Amém? Amém, irmãos? Eu tive observando e foi solicitado para mim que ainda tem uma informação, um aviso que é de muita importância para a igreja, porque é uma atividade das famílias da igreja. O casamento que ainda não casou. Isso será na próxima quarta-feira. Para a família, é um culto da família. Então, você que tem disponibilidade, você que tem um tempinho, você que está buscando resposta, venha, vai estar aqui o pastor Clécio, que é lá da igreja Family, e vai estar aqui no louvor o Eudson Júnior, que é da comunidade batista. Então, os irmãos estão investindo, estão convidando pessoas, estão tratando de assuntos temáticos, de assuntos importantes, através de pessoas que têm credibilidade, de pessoas que têm testemunho, que têm experiência. Então, esteja aqui. Você sabe que os cultos das quartas-feiras foram formatados para atender todos os segmentos da igreja. Uma quarta-feira voltada para as mulheres, uma para os homens, uma quarta-feira voltada para a família, uma quarta-feira voltada para toda a igreja, com a direção de alguns líderes da igreja. Nós precisamos resgatar o espírito de oração, irmãos. Estava essa semana refletindo e me lembrando quantas vezes a gente vinha para a igreja, não era para pregar, era para orar, para cultuar, para adorar. Às vezes ficava um grupo de pessoas aqui andando na igreja, abençoando uns aos outros, abraçando e orando. De vez em quando sentava orando, de vez em quando ajoelhava orando. E assim as coisas aconteciam. Às vezes não precisava nem pregação. O Espírito de Deus ia tocando as pessoas iam tendo experiência, iam apanhando gosto pela oração, iam aprendendo a orar. Então, vamos valorizar essas atividades da igreja. Essa semana, achei muito importante o pastor Kelson, isso aqui não foi nem uma solicitação minha, não foi uma combinação, não foi um apelo do conselho, programando uma semana de oração e jejum. Gosto muito de ouvir as mensagens do irmão Divino. Irmão Divino, fica de pé, faz favor. Quantos anos o senhor está, irmão Divino?
Dia 10 completa quanto? 85 anos. O irmão Divino não tem uma semana que ele não faz um jejum. Não tem uma semana que ele não faz um jejum. Às vezes eu fico encabulado, porque tem dia que às vezes ele passa uma mensagem para mim, 3, 4 horas da tarde, dizendo, pastor, concorda comigo aí que eu vou entregar o meu jejum. Irmãos, igreja sem jejum e sem oração, ela não rompe. Família sem jejum e sem oração, ela não prospera. Vamos resgatar dentro da nossa casa o altar do jejum e da oração. Vamos resgatar no nosso ministério. Cada um de nós tem um ministério, cada um de nós tem um chamado. Então procura abençoar a igreja, abençoar a sua família, se levantar em favor da obra de Deus. E nessa quarta-feira, você que preza a sua família e que tem uma condição de estar aqui na igreja, você que não tem algo que impede você de estar na igreja, venha estar aqui no culto da família, porque vai ser muito importante para você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Coloca para mim aí aquele primeiro versículo nosso, por favor. Queria ler um versículo aqui com os irmãos, para a gente refletir um pouquinho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. O 7 diz assim, e a paz de Deus, isso aí é o resultado, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na ceia do mês de agosto, nós conversamos um pouco aqui com os irmãos, projetamos alguns textos bíblicos, muitos textos bíblicos, que falam sobre a importância da oração. Por que orar? Como orar? Quando orar? Quais os motivos pelos quais você deve orar? Como que você deve se comportar na oração? No domingo passado, o pastor Ricardo falou aqui sobre muitos aspectos da oração, ensinou aos irmãos, transmitiu para os irmãos princípios bíblicos da oração. E eu havia pensado essa semana de concluir aqui com os irmãos, falando sobre o privilégio e os benefícios da oração. Mas eu queria simplesmente fazer um pequeno apanhado com você, uma pequena reflexão. Cheguei à conclusão que não precisava mais da gente ficar fazendo estudo, mas às vezes fazer alguma reflexão bíblica sobre alguns aspectos da oração. E aqui, por exemplo, você pode ver o seguinte, o apóstolo Paulo ensinando que nós devemos buscar a Deus com súplica, com petição, com intercessão, com adoração, com ação de graça, porque aí você envolve todos os aspectos, e em Romanos 12, 12, ele diz que na oração nós devemos ser perseverantes. Agora, nós sabemos disso, eu sei disso, você sabe disso, a gente tem consciência. Às vezes a gente tem a tendência de ignorar, acaba entrando numa rotina que algumas coisas para nós a gente não dá tanta importância e não pratica como deveria. Mas o que eu queria refletir com você aqui um pouquinho é o seguinte: você já parou para pensar sobre o privilégio que é poder orar, conversar com Deus, chamar Deus de Pai? Você ter essa liberdade para se dirigir a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Deus que pode todas as coisas, aquele que diz eu sou, e agindo eu, ninguém impedirá. Você já parou para pensar que você tem o privilégio de se dirigir a Deus sem nenhum protocolo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma necessidade de conseguir um espaço na presença de Deus? Mas você, a qualquer momento que você quiser, você tem o privilégio, você tem a oportunidade de falar com Deus, contar para Ele os seus sonhos, de falar para Ele do seu estado de espírito,
falar do momento que você está ansioso, do momento que você está inquieto, do momento que você está inseguro, que você está preocupado. Você tem toda a liberdade, independente de onde você está. Você pode estar aqui dentro da igreja, sentadinho aí, conversando com Deus, silenciosamente, adorando a Deus através do louvor, meditando na palavra, se alimentando da palavra. Você está conectado com Deus e não há nada a não ser você mesmo e as distrações que muitas vezes acabam nos atraindo, tirando o nosso foco. Só essas coisinhas assim que podem nos desviar de Deus. Mas se você tiver um domínio próprio, tiver um controle, um equilíbrio mental, souber se concentrar na presença de Deus, em qualquer lugar que você estiver. Você pode estar no meio do público, você pode estar numa festa, você pode estar dentro de um banheiro, onde você estiver, você tem essa liberdade. Se estiver num momento em que você estiver, às vezes, se cobrando, se condenando, você pode chegar a contar seus pecados para Deus. Você não vai encontrar em Deus aquele espírito assim de acusação, de cobrança. Ao contrário, Ele vai sempre mostrar para você: meu filho, estou aqui com a mão estendida, estou aqui com os braços abertos, eu estou aqui à sua disposição, pode falar comigo, abre o seu coração. Deus não vai te condenar. Você ora a Deus, você pode estar na pior situação do mundo, confessa para Ele, abre o seu coração para Ele, Ele está ali para te abençoar. Deus não vai te desmerecer, Deus não vai te ignorar. Ao contrário, você vai se sentir aliviado, vai se sentir seguro ao entregar para Ele a sua vida, os seus problemas, as suas ansiedades, os seus sonhos, seus projetos, as suas dores. Você vai sentir um alívio. E o melhor de tudo isso, uma coisa que me conforta muito quando eu busco a Deus com alguma dificuldade, é aquele texto de Êxodo no capítulo 3. Tem 2 versículos ali que mostra que Deus está sempre pronto para prestar atenção, para dispensar atenção para você, para ouvir o que você está falando, como é que está a sua situação, quais são as suas necessidades. Olha que texto mais profundo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece, não cai no vazio, não é uma coisa sem sentido. Deus não ignora, não é uma questão só de formalidade. Aí o versículo 8 diz assim: por isso, ou seja, por causa do seu clamor, por causa da sua oração, por causa da sua confissão para mim, de falar o que você está sentindo, você me clamou e eu ouvi, dei atenção para você. E aí então ele diz: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que emana leite e mel. Quer dizer, Deus quer tirar a sua vida de um estado de sofrimento, de um estado de opressão, de um estado de tristeza, de um estado de derrota, de um estado de fracasso. Deus está preocupado em mudar a sua condição. E a palavra diz ali: olha, meu filho, eu ouvi quando você clamou, eu ouvi e eu observei o que você estava passando, e eu então vim até você para poder te ajudar. Hoje o que eu queria refletir um pouco com os irmãos é isso, é o quanto a Bíblia é rica em demonstração dos cuidados de Deus, da preocupação de Deus, da atenção de Deus, do desejo de Deus de nos abençoar. Fico olhando para aquele texto de Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, o Senhor diz assim: olha, eu estou te observando de longe eu te enxerguei, e eu te amei, eu vi qual era a sua situação, eu conheci as suas necessidades, e eu então te atraí, porque às vezes nós estamos nos sentindo assim tão desmerecidos, que a gente acha que a gente está esquecido até de Deus, que nem Deus quer dispensar atenção para a gente, mas ao contrário disso, diz assim, Deus diz: eu estou te observando, de longe eu estou te vendo, você está às vezes assim um pouco distante, está arredio, mas eu estou à sua busca,
eu estou atento às suas necessidades, eu estou te amando. Você já parou para analisar o privilégio de você poder se dirigir a um Deus tão grande, tão generoso, tão poderoso, tão tremendo, aquele Deus que está dizendo para você, para que você está tão ansioso? Lança diante de mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de ti. Quero dizer para você que Deus tem cuidado de você. Por mais que você tenha, às vezes, lamentado, por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha se sentido fraco, por mais que você, às vezes, acha que você não tem mais resposta, Deus está olhando para você. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está considerando as suas lágrimas. Por mais que você esteja, às vezes, achando que Deus está distante, Deus está do seu lado, sempre te acompanhando, sempre pronto para te abençoar, e no menor sinal que você dá, como diz Jeremias 33:3, quando você me clama, quando você recorre a mim, eu vou te ouvir. Eu estou atento, suas orações não estão caindo no vazio. Eu sou o seu Deus, eu estou cuidando de você, eu estou perto de você, e nesses momentos em que você clama, nos momentos de oração, nos momentos de diálogo com Deus, Ele está dizendo assim, olha, eu vou revelar coisas para você, que você não tem ideia. Tem coisas para você, eu tenho coisas preparadas para você, que você desconhece, mas eu vou te revelar os meus segredos, porque os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que o temem, é para aqueles que têm intimidade com Ele. Ele não quer nos ver abatidos ou ansiosos, como diz o texto. Deus quer que nós tenhamos paz. Foi por isso que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 17, eu vos dou a paz. Não dou para vocês aquela paz circunstancial, como muitas vezes vocês encontram no mundo. Vocês passam por aflições no mundo, vocês têm momentos difíceis no mundo, mas ainda assim a minha paz está no coração de vocês, porque eu sou o Deus que estou presente, que te tomo pela mão e digo, não precisa de você ficar preocupado, inseguro, porque eu te ajudo. Eu sou aquele pai amigo, aquele pai amoroso, aquele pai presente. É esse Deus, irmãos, que a gente tem à nossa disposição, que quer ter comunhão conosco, que quer ter intimidade conosco, que tem prazer em nos ouvir, que se sente bem quando nós colocamos os nossos problemas para Ele, e diz assim, tudo que eu quero que vocês tenham é a minha paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Não andem ansiosos, traz os problemas de vocês para mim. Não fiquem com medo, não fiquem inseguros, não fiquem questionando o que será o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor, e o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, conhece todos os seus projetos, é Ele que endireita os seus caminhos, endireita as suas veredas, e que te garante que Ele tem vitória para você. Deus tem bênção para a sua família, Deus tem bênção para a sua geração, Deus tem bênção para os seus filhos, Deus tem bênção para os seus projetos. Consagre ao Senhor todos os seus planos e tudo que você fizer será bem sucedido. Deus quer que você seja bem sucedido. Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz que não se explica, de tal maneira que Ele deu, e foi esse Filho que Ele deu, que trocou a nossa maldição por bênção. Hoje você é uma pessoa abençoada. A maldição não cabe na sua vida, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida, e a bênção dele, ela enriquece a sua vida. Então, desfrute mais desses recursos, desfrute mais desse privilégio, desfrute mais desses benefícios que a palavra de Deus nos oferece quando nós estamos ao lado de Deus. Tem gente que diz assim, mas eu não sei como orar, como que eu faço? Eu não consigo ter disciplina na vida de oração. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Orar é que nem correr uma maratona. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai correr uma maratona inteira. Mas se você começa,
Eu fui entrevistado por um senhor de uma empresa chamada OSG. Não sei quantos aqui conheceram, é uma empresa dessa área de rosqueamento, cocinetes, machos, é uma empresa japonesa. E esse senhor, quando ele me entrevistou, ele tinha 75 anos, e ele, na conversa que eu tive com ele falou assim para mim: olha, eu estou preocupado em encontrar uma pessoa assim, para fazer o trabalho e eu compartilhar alguns princípios de vida, porque eu já passei por muitas fases na vida por causa de eu ser alcoólatra. Aí eu falei: nossa, não parece que o senhor já foi alcoólatra. Ele disse: não, eu não fui, eu sou. Eu estou vigiando todo dia. E me mostrou algumas fotos que ele estava sobre um leito de enfermidade, ficou 6 meses numa cama, se definhou, perdeu massa, musculatura e etc. E depois ele me mostrou uma foto dele cruzando a linha de uma maratona que ele correu, de um triatlo que ele participou, e ele foi campeão para a idade dele com 72 anos. Ele disse assim: tudo depende da maneira que a gente começa e da vigilância que a gente tem. Ninguém dava nada por mim, mas com o esforço, com a determinação, com a disciplina, a gente chega lá. E oração, irmãos, oração nada mais é do que aquilo que Jesus diz em Mateus 6,6. Você quer ter experiência na oração? Você quer crescer na oração? Você quer ter vida de oração? Comece. Comece como? Entra lá para o seu quarto. Conversa com Deus em silêncio. Eu não sou uma pessoa assim de estar todo dia na igreja em oração, não sou uma pessoa de ir para a rua me manifestar, mas eu tenho um cantinho meu lá em casa que eu converso todas as particularidades com Deus. Ele conhece o estado do meu coração, Ele conhece as minhas preocupações, Ele conhece os meus temores, Ele conhece as minhas ousadias, conhece os meus medos. Converso tudo com Ele, porque tudo começa com o primeiro passo. Você quer orar? Quer aprender a orar? Entra para o seu quarto, fala com o seu pai. Você está orando a Deus. Agora você diz assim: mas se eu precisar de ajuda, o que eu faço? A quem eu recorro? Tem um personagem que Deus colocou à sua disposição também 24 horas por dia, para poder te ajudar, para poder te orientar, para poder te sustentar, chamado Espírito Santo. Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. Até o pastor Alcibiades uma vez fez uma brincadeira comigo, chegou e falou assim: hoje eu li uma coisa na Bíblia que eu fiquei contrariado com o apóstolo Paulo. Eu falei: mas por quê, pastor? O que o apóstolo Paulo fez com o senhor? Eu estou com quase 80 anos e ele falou que eu não sei orar. E aí ele pegou isso para poder mostrar para mim: vida de oração é uma coisa que a gente tem que praticar. E se você tem dificuldade, você precisa muito de orar. Então clama ao Espírito Santo. A forma de orar é começar. O ambiente é onde você está. E na sua casa sempre você tem um tempinho disponível. Seja para ver uma televisão, seja para descansar. Ore. Dobre os seus joelhos 5 minutos. Comece. Você vai perceber que você vai sentir tanta necessidade da oração que você não vai ficar um dia sem dobrar os seus joelhos. Se você tem dificuldade, você hoje não está com repertório para orar, ajoelhe e fala para o seu companheiro, que está sempre ali do seu lado, chamado Espírito Santo, e diz para ele: hoje eu estou sem saber como orar. Aí você vai perceber que você vai começar, você vai orar, vem uma coisa na sua cabeça, vem outra coisa, vem uma informação, vem outra informação, vem uma pessoa, vem outra pessoa, vem uma necessidade, vem outra. Aí você começa a analisar tudo que Deus já fez na sua vida, o momento que você está vivendo, a saúde que você tem, o pão de cada dia que chega na sua mesa, enfim. Irmãos, motivos para orar, para adorar, para agradecer, para clamar, para interceder, a gente tem demais. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos valorizar mais o privilégio que nós temos de nos dirigir ao Senhor, de falar com o Senhor. Irmãos, nós precisamos resgatar essa prática que Jesus ensinou para a igreja. Jesus, irmãos, para escolher os seus discípulos, ele orava. Jesus, para enfrentar o Calvário, ele orava. Jesus, para multiplicar os pães, ele orava. Jesus tinha uma vida de oração. Por isso, Jesus tinha uma vida de milagres. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer milagre,
Mas tem coisas que antecedem os milagres. E uma delas é uma vida de oração. Nós estamos falando que precisamos de avivamento, que precisamos de conversão, que precisamos de renovo na igreja, que precisamos de dons espirituais na igreja, mas nós precisamos mesmo, primeiramente, de orar. Hoje, tem muitas pessoas indo para a rua, fazer movimento e etc., mas vamos orar, irmãos, não adianta ir para a rua sem orar. Eu queria aproveitar que hoje é um dia de oração na igreja, aproveitar esse exemplo que foi dado aqui com as crianças, aproveitar esse apelo que foi feito aqui em relação às nossas casas. Sabe, irmãos, não adianta a gente simplesmente abrir as casas para cumprir uma formalidade, mas se você tiver um propósito, coisas, milagres vão acontecer na sua casa. E a casa onde você estiver, você vai levar milagre. Então eu queria aproveitar essa semana e eu queria chamar 3 pastoras aqui na frente, para a gente poder ter um momento de oração. E junto com elas eu queria que os nossos pastores, todos os nossos pastores estivessem aqui na frente, mas eu queria que as pastoras subissem aqui. Cadê a Lorena? Pastora Sânia, cadê a pastora Sânia? Tá, eu ia chamar ela para representar as famílias. Pastora Lorena, cadê a pastora Lorena? Tá aqui? Vem aqui, faz favor. Pastora Eula. Quem que nós vamos colocar no lugar da pastora Sânia? Outra pastora. Vamos chamar uma pastora Maria Eunice? Então chama a pastora Maria Eunice, por favor. Está aqui no templo. O que eu queria? Queria colocar 3 coisas para os irmãos aqui, para nós orarmos nessa manhã. E eu queria que todos orassem. Uma das coisas que eu ainda não experimentei aqui é em relação às poltronas e os bancos. Se dá para os irmãos ajoelharem aqui, se não der, você dobra a poltrona assim, ó. Se bem que aumenta pouca coisa, mas dá para aumentar um pouco. Vamos ajoelhar um pouquinho, irmãos. Quem não tem condição de ajoelhar, tudo bem, fica sentado ou fica de pé. Mas eu queria colocar 3 temas de oração aqui para os irmãos. Primeiro tema, que é um tema muito sério, família. Então eu vou pedir, Maria Eunice, eu acho que fica bem representado, porque é um bom exemplo de família também. Vamos ter um momento de oração. Se puder colocar um sonzinho para nós ali, uma músicazinha, só um fundo musical, ótimo. Isso ajuda também na oração. Então eu queria orar pelas nossas famílias, para nós orarmos juntos, em concordância, porque às vezes nós estamos orando muito isolado. Então eu queria que você colocasse as nossas famílias diante de Deus. Clame a Deus pelas nossas famílias, agradeça a Deus pelas nossas famílias. É uma oração rápida, uma oração objetiva, mas para que haja concordância. Queria que a Lorena colocasse diante de Deus essa causa que nós estamos abraçando essa próxima semana, que é o projeto em cada lar. Que Deus faça milagre e alcance vidas e gere conversões. E queria que a pastora Eula, dentro da legalidade que lhe compete por estar coordenando esse projeto de oração em favor da nação, orasse em favor do nosso país, tendo a igreja como o suporte, como concordância e legalmente juntos nesse propósito em nome de Jesus. Amém? E você acompanhe, você concorda, você interceda também, você ore também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Espírito Santo de Deus, maravilhoso, que está conosco, que nos conduz, que é o Consolador que fora deixado pelo nosso Senhor, para que aqui nós tivéssemos total autoridade, legalidade, liberdade, que sabe orar, que sabe nos ensinar a verdadeira oração, porque na verdade nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, nós somos filhos do Senhor, dependemos do Senhor, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com clamores que nós não sabemos apresentar, por não sabermos, ó Deus, como convém, como orar. Pai, nós estamos aqui nesta manhã enquanto famílias reunidas. A igreja é composta por famílias, por filhos e filhas do Senhor. Famílias que dependem, que precisam e que querem buscar o Senhor. Precisamos de algo muito especial vindo da parte do Senhor, porque os nossos filhos, ó Deus, são o futuro da nossa nação,
Os filhos dessa igreja, do Ministério Geração Eleita e da igreja de uma forma geral, ó Deus, na sociedade, são o futuro, ó Deus, da igreja, da sociedade, da política, são o futuro, ó Deus, desta nação. E estes filhos precisam de uma condução. E nós, enquanto pais, devemos, ó Deus, nos preocupar e ensiná-los, ó Deus, no caminho em que eles devem andar. Enquanto esposa, Senhor, nós, mulheres, precisamos, ó Pai, buscar a face do Senhor, intercedendo por nossos esposos, meu Deus, e orar por eles, guardá-los, cobri-los, ó Deus querido, e clamar pela unção e pelas asas do Senhor, guardando, ó Deus, cada esposo dessa igreja, cada varão, cada pai. E o esposo, Senhor, precisa assumir o sacerdócio que fora conferido pelo Senhor, ó Deus, a cada homem. E os homens da nossa igreja, do Ministério Geração Eleita, são homens fortes, valentes. E nós te louvamos por esses homens. Eu te louvo pelo meu marido e pelo esposo de cada esposa que está aqui, ó Deus, nesta manhã, de joelhos diante do Senhor. Nós estamos nesse dia buscando a face do Senhor, ó Pai. E nós oramos, intercedemos, clamamos, mesmo sem saber. Mas nós nos colocamos à disposição do Senhor para te louvar, para te glorificar. Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres aqui, constituído famílias fortes neste ministério. Nós queremos te louvar pela família de cada pastor aqui dessa igreja, que tem ensinado o rebanho, que tem conduzido o rebanho, pela vida do pastor Getúlio, que tem nos ensinado tanto, ó Deus, da pastora Clarice, família, ó Deus amado, dos conselheiros dessa igreja. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós intercedemos por este conselho, por estes homens que constituíam famílias e hoje direcionam na presença do Senhor essa igreja. Pai, muito obrigada. Obrigada por cada família, ó Deus, que constitui o Ministério Geração Eleita, por cada filho, cada esposa, cada esposo. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem governa sobre as nossas vidas, é quem nos ensina, é quem nos instrui no caminho em que devemos andar. Deus, nós celebramos o Senhor, agradecemos ao Senhor pela família que irá constituir as gerações futuras através dos seus filhos. E nós nos entregamos na tua presença, ó Pai, neste momento, em louvor, em adoração e glorificação do teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai, em concordância já com a oração do meu esposo, que orou em favor desta causa, que é o nosso projeto, o projeto da igreja, do Ministério Geração Eleita. Há um milagre em minha casa. Nós, como igreja, Senhor, queremos que o Senhor venha tomar a dianteira desse projeto e de antemão abrir os caminhos, alargar as fronteiras, levantar as casas, ó Deus, que estarão ali recebendo a tua palavra, recebendo a ministração de poder do Senhor. Pai, eu quero pedir que com a mão poderosa o Senhor já ilumine os nossos olhos como liderança, para ver cada casa que receberá da tua palavra, do teu poder, da tua unção. Prepara esse caminho, Senhor, abençoando cada lar, abençoando, ó Deus, cada um desses líderes que nesta manhã se levantou, se disponibilizando a levar a tua luz para as casas. Guarda as casas, guarda as famílias, guarda, ó Deus, os seus bens, guarda os seus filhos, guarda as suas empresas, guarda os seus trabalhos. Pai, nessa semana que nós vamos estar de oração e jejum, que o Senhor possa fortalecer cada um desses líderes, possa dar a direção, possa dar a revelação, para que a sua vontade aconteça nesses lares. Pai, que não seja como das outras vezes, as campanhas que nós fizemos, mas que possa ser um manifestar poderoso dos milagres do Senhor em cada casa, um manifestar poderoso
que seja diferente a começar em nós nessa semana de jejum. Eu abençoo esse projeto. Eu declaro que ele vai ser poderoso, porque a ação do seu Espírito vai fluir no nosso meio. Nós te damos liberdade em nós. Nós te damos liberdade nas nossas casas. Nós te damos liberdade em cada palavra ministrada. Nós te damos liberdade na nossa família, para que o Senhor transforme, para que o Senhor cure, para que o Senhor converta, para que o Senhor resgate. Pai, que não seja como das outras vezes, não, porque nós queremos ver o extraordinário do Senhor agindo em nós e através de nós. Brilhe a sua luz nas nossas casas, brilhe a sua luz nas nossas vidas, brilhe a sua luz na nossa família, nas nossas crianças, e onde nós formos, as pessoas possam ver o manifestar do Senhor em nós. Nós entregamos essa semana que intercede nas tuas mãos, e peça, abra cada coração, abra cada mente, para que eles possam ouvir a sua direção, e que quando começar a primeira semana, algo sobrenatural aconteça nas casas e nas vidas. Nós consagramos a Ti, te damos graça por esse projeto que nasceu no coração do Senhor. E se ainda há alguma pessoa aqui com dúvida de liderar uma casa, de pregar a palavra do Senhor, que o próprio Espírito do Senhor se encarregue de testificar no coração dessa pessoa, dizendo: você é escolhido, você é o meu filho, você foi chamado para levar a luz em cada casa, em cada lar. Eu abençoo essa semana de oração, eu abençoo o projeto que se inicia e declaro que ele vai alcançar vidas, que ele vai salvar vidas, que ele vai curar vidas, que ele vai alcançar pessoas sedentas do Senhor, porque é um projeto que nasceu no coração do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e entregamos ao Senhor a direção deste projeto, a direção dessas vidas, a direção dessas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta igreja, porque foi aqui, Senhor, há 48 anos atrás que eu comecei, oh Deus, a ver muito mais de perto a importância da oração. Eu aprendi com a minha avó, com meu pai, a importância da oração. Mas como adulta, na prática, eu aprendi aqui, Senhor, a importância, porque orar eu ainda não sei. Eu dependo totalmente do Teu Espírito. Senhor, nesta manhã, nesse dia tão importante para esta nação, Senhor, eu me lembro quantas vezes eu marchei nesse 7 de setembro com a bandeira do Brasil, e eu não sabia para onde o Senhor estava me levando, me chamando, me preparando. Eu sei que eu sou a menor de todas, Senhor. Pai, mas a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em concordância com as minhas irmãs, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha igreja, eu não abro mão da minha nação. Não abro mão, Senhor. E eu me lembro quando Esther foi chamada e Mordecai disse para ela: não pense que se você não for, se os judeus vierem a perecer, que você não vai perecer junto. Ah, Senhor, foi para um tempo como esse que o Senhor nos preservou com vida. Cada um desses homens e mulheres que se encontram neste lugar foi para um momento como esse. E o Mordecai ainda disse para Esther: se você não se levantar, Deus vai levantar outro, mas a sua descendência será destruída. Ah, Senhor, nós não queremos ver a nossa descendência ser destruída. Nós não queremos ver, Senhor amado, as nossas gerações sendo destruídas. Papai, nesta manhã, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pela nossa negligência,
nação, a nossa nação. Por tantas vezes que deixamos de orar pela nação, pelas autoridades. Por todas as vezes que deixamos de praticar, ó Deus, o amor entre uns aos outros. Por tantas vezes que falamos mal do Brasil. Por tantas vezes que falamos, ó Pai, que o Brasil é assim mesmo, do jeitinho brasileiro, e que brasileiro é assim mesmo. Ah, Senhor, eu não concordo com isso, e a Tua palavra diz em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Eu creio que verei a glória do Senhor nesta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Eu apresento as 5 regiões, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste. Visita as nossas fronteiras, Senhor. Não permita nossa nação ser tragada, Senhor amado, pelo tráfico de drogas, de armas, tráfico, Senhor amado, de mulheres, de crianças. Pai, perdão, Senhor. Perdão, papai, pelo sangue derramado nesta nação. Perdão pelos abortos praticados. Perdão pelos assassinatos, pela corrupção, pela mentira, pelo roubo, Senhor. Perdão, Senhor amado, perdão pela idolatria. Pai, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade, Senhor, para governar esta nação. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito em todas as casas de leis, ó Deus. Levanta homens e mulheres, ó Pai, para dirigir as nossas escolas, ó Pai. Oh Senhor, tem misericórdia da saúde. Olha que situação se encontra a saúde no Brasil. Sara a saúde no Brasil, Senhor. Tem misericórdia, papai. Quantas pessoas estão morrendo por falta de socorro. Ah, papai, tem misericórdia. Tem misericórdia da segurança nacional. Pai, quantos soldados estão feridos. Quantos militares estão mortos. Quantos estão indo para o suicídio. Outros estão, Senhor amado, debandando. Outros estão desiludidos, depressivos. Outros caminharam para o crime. Ah, papai, tem misericórdia. Senhor, que haja justiça e paz nas nossas ruas. Que haja, Senhor amado, um avivamento na igreja brasileira, Senhor. De norte a sul. Que haja conversão em massa. Que haja conversão em massa no Jardim América, nas nossas famílias. Que haja conversão em massa em Goiânia, em Goiás, no Brasil. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: muito pode, pelos seus efeitos, a oração do justo. Diga: nós somos o corpo de justos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Diga: como igreja, eu abençoo as famílias do Ministério Geração Eleita, as famílias de Goiás, as famílias do Brasil. Diga: como igreja, eu abençoo o projeto Há um Milagre em Minha Casa. Como igreja, eu abençoo o Brasil e declaro: Brasil, é tempo de Deus para ti. Nós, como igreja, declaramos arrependimento, temor, conversão e avivamento para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus, irmãos.